E bem-vindos de volta a Shutdown, podcast sobre negócios e tecnologia, em português. Meu nome é Álvaro Samagai e sou o vosso host. No episódio anterior falamos sobre casas impressas em 3D e um dos ouvintes enviou-me aqui uma informação engraçada que eu gostava de partilhar antes de começar com os tópicos desta semana. Esta semana vamos ter várias notícias e duas delas, curiosamente, até estão mais na área da medicina, portanto, giro. Medicina meets technology, mas voltando à parte das casas 3D, a primeira casa habitada 3D aqui na Europa foi habitada por um casal de holandeses de 70 e 67 anos, que em abril de 2021, esta casa foi efetivamente, eu tinha dito que não, mas ela foi efetivamente impressa no sítio, portanto era uma impressora gigante, a casa é pequenina e que estava basicamente a construir as paredes à volta. Depois eles fazem o teto e colocam as janelas e a parte interior. Mas foi em Eindhoven, perto de um canal chamado Beatrix. E portanto era esta a informação que eu queria partilhar convosco. É engraçado isto já ter chegado à Holanda há 3 anos, não é? Estamos mais ou menos em abril de 2024. Portanto isto foi em abril de 2021. Eu vou deixar aí o link para vocês verem do artigo do The Guardian. Ok, entretanto, vamos passar aqui então ao primeiro tema desta semana. O primeiro tema desta semana é o IPO do Reddit. O Reddit é uma rede social muito semelhante, se calhar não é muito semelhante, ele ocupa um espaço um bocadinho diferente, mas nasceu na mesma altura do Facebook e do Twitter e etc. Portanto ali early 2000s, mid 2000s, 2004 acho que foi, e que esta semana que passou na quinta-feira fez uma IPO, portanto passou a ser uma empresa pública, ou seja, vocês podem agora comprar ações do Reddit na Bolsa Americana e no primeiro dia em que abriu a negociação valorizou 58%. Ao dia 2, eu estou a gravar isto terça-feira, dia 26 de março, as ações do Reddit estão 30% acima do preço de abertura. Ou seja, elas no IPO valorizaram 58%, subiram de $34 para perto dos 50 e entretanto já subiram mais 30%, ou seja, já estão em $60 mais ou menos. O Reddit foi fundado em 2005, estou aqui a ver, e foi parte do primeiro batch do Y Combinator, que é um dos aceleradores de startups mais conhecidos do mundo, nos Estados Unidos, em São Francisco. Quem é que fundou o Y Combinator? Foi nada mais nada menos do que o Sam Altman, ou seja, o mesmo fundador da OpenAI. E é uma das pessoas, fundos, que têm uma participação bastante grande no Reddit. 18 meses depois de ser fundado, uma empresa chamada Advanced Publications, que tem a Condé Nast, portanto, que é, digamos, a dona do Reddit, entre aspas, ou seja, quem tem a maior participação ao dia 2, tem 30,1%. Na altura em que houve o IPO, depois, entretanto, deve-se ter diluído um bocadinho, mas para efeitos há de ser o maior shareholder do Reddit. Esta Advanced Publications comprou por 10 milhões a startup 18 meses, portanto 1 ano e meio depois de ser fundada. Entretanto, outros fundos e pessoas que têm participações bastante grandes é a Tencent, que é uma empresa chinesa também de tecnologia e que investiu na Series D do Reddit 300 milhões em 2019 e tem 11%. Fidelity, que também é um fundo americano que investiu 420 milhões na Series F e portanto tem 9,5%. E o Sam Altman, que é individualmente a pessoa que tem mais, que liderou a Series B, portanto ainda na altura deviam estar a sair do Y Combinator. Ele investiu 50 milhões em 2014. Aliás, a Series foi de 50 milhões, não sei quanto é que foi a parte dele, mas a Series B foi de 50 milhões em 2014 e, portanto, ele tinha, no momento do IPO, 8,7% desta empresa. Portanto, ele, quando viu as suas shares valorizarem cerca de 58%, acho que ficou bastante contente e reforçou-se como um dos maiores milionários da tecnologia americana. Depois também há outros fundos mais conhecidos, tipo Andreessen Horowitz e a Sequoia Capital, que têm abaixo de 5%.
e que são fundos bastante conhecidos, que investem assim em empresas também bastante grandes, tipo Apple, Microsoft, etc. Em 2023, o revenue total do Reddit foram 804 milhões de dólares. No entanto, o Reddit operou sempre em perda todos os anos, ou seja, perdeu sempre dinheiro para além destes revenues. E em janeiro deste ano, eles assinaram mais uma revenue stream, que é venderem dados à Google para eles treinarem os seus modelos de AI. Ou seja, isto foi uma discussão bastante grande que existiu, porque empresas como a OpenAI e a Google, que têm os modelos LLM, que treinaram em texto, que não é deles, ou seja, treinaram em notícias, por exemplo, etc. E houve ali um clash entre o New York Times e a OpenAI, em que o modelo da OpenAI foi treinado em muito texto do New York Times, portanto gerado pelo New York Times, e eles não receberam nada por isso. E portanto eu acho que faz sentido pagar a estas empresas, e no limite, se calhar até porque enquanto que no New York Times e outros jornais o conteúdo é gerado pelos jornalistas, no caso do Reddit, Twitter, Facebook, etc., o conteúdo é gerado pelas pessoas e, portanto, no limite, daqui a uns anos, estas empresas pagarem-nos a nós pelo conteúdo que estamos a gerar e não às empresas, apesar de, eu não sei bem qual é que é o enquadramento legal, mas apesar de o conteúdo que nós pomos nas redes sociais, não sei se nos pertence a nós ou se eles têm direitos comerciais sobre esse conteúdo, vou supor que sim. Mas para além do modelo de publicidade, eles agora também têm uma revenue nova de 60 milhões por ano durante 3 anos para treinar, que permite à Google treinar modelos AI de uma maneira mais ética, digamos assim, ou comercialmente mais ética. Okay, passando aqui ao segundo tema que eu tinha aqui para vos trazer, este está mais relacionado com carros elétricos. Portanto, a BYD, que é Build Your Dreams, que é uma marca de carros elétricos chinesa e que neste momento é até a maior... ou seja, é a marca que vende maior volume de carros elétricos no mundo. Já existem cá em Portugal, já se começam a ver bastantes até. Conseguiu construir e comercializar um carro abaixo de 10 mil dólares. Este é chama-se BYD Seagull, portanto é um carrinho pequenino que custa 69.800 yuans ou abaixo de 10 mil dólares. E que ainda não é vendido nos Estados Unidos, mas que preocupa um bocadinho os automakers americanos e europeus e etc, porque este carro, pelos vistos, é muito barato, portanto um carro abaixo de 10 mil dólares elétrico, ainda por cima, com um tamanho considerável, ou seja, não é, por exemplo, um Twizy, aquele pequenino que tinha um lugar à frente e um atrás, isto é um carro de 4 ou 5 lugares, portanto é um carro a sério, digamos assim. Tem 300 km de autonomia, tem uma velocidade máxima um bocadinho baixa, acho que são só 130 km por hora. Em termos de equipamento, até é um carro, eu vou deixar aqui o link para vocês verem as imagens, tem ecrãs, tem câmaras, etc. Portanto, até é um carro bastante equipado para o valor que se paga, mas custa abaixo de 10 mil dólares na China. Claro que depois, ao ser importado, vai levar com impostos e uma série de regulamentação que vai tornar o carro mais caro. Entrou há pouco tempo no mercado mexicano por 358 mil pesos, ou seja, 20 mil ou 21 mil dólares, o que está bastantes milhares abaixo do preço médio de um veículo elétrico nos Estados Unidos, que são 52 mil dólares. As marcas estão um bocadinho preocupadas com este carro, porque pode efetivamente, com este carro e com o que a China mostra que consegue fazer, e pelos vistos o carro dá lucro, ou se não dá lucro fica break-even, ou seja, eles não estão a perder dinheiro com este carro, e portanto pode ser uma maneira de saturar o mercado de carros elétricos e de causar algum stress e até pode vir mesmo a tornar inviável algumas empresas que estão a construir carros elétricos aqui na Europa e nos Estados Unidos e etc, como por exemplo a Tesla. O Elon Musk foi muito verbal sobre esta Build Your Dreams. Esta empresa, como eu já tinha dito, é a empresa que vende mais carros elétricos a nível mundial. Portanto, eles o ano passado venderam 1,57 milhões de carros elétricos e em 2020 tinham vendido apenas 130 mil e, portanto, já ultrapassou a Tesla, que era a maior vendedora de carros elétricos. Esta marca, a Build Your Dreams, é chinesa e, como qualquer marca assim chinesa muito grande, tipo a Huawei, tem bastante subsidiação do governo chinês para conseguirem crescer
não vou dizer a qualquer custo porque este carro dá lucro, portanto, ou seja, crescerem bem, mas tem muita subsidiação do governo chinês, e portanto entra aqui um bocadinho de geopolítica ao barulho, em que principalmente nos Estados Unidos e os partidos republicanos têm medo que isto inunde o mercado, e os partidos, mas os representantes republicanos, e portanto eles querem aqui mais algum proteccionismo e mais alguma defesa no que é importações deste tipo de mercadoria da China para os Estados Unidos. Há até alguns deputados, senador, neste caso Marco Rubio da Flórida, que propôs uma taxa de 20 mil dólares por veículo para, basicamente, para tornar este veículo deixa de ser interessante, porque pelo mesmo preço depois podem comprar um veículo americano, um Tesla ou assim, e que tem certamente mais qualidade. Mas pronto, vai entrar aqui um bocadinho de geopolítica ao barulho, algum proteccionismo, não sei como é que entretanto os países vão lidar com isto, mas é engraçado ver a diferença entre o valor a que se vende um carro elétrico aqui na Europa e nos Estados Unidos, e que teoricamente a Tesla, que é assim, digamos, o Holy Grail dos carros elétricos, já está bastante otimizada nesse sentido, e mesmo assim não consegue chegar a estes preços. Será que é por causa do custo de produção, ou seja, os engenheiros na China são mais baratos? Não sei, porque a Tesla também tem uma fábrica na China, e portanto não sei até que ponto é que pode ser isso. Também pode ser alguma tecnologia que eles tenham. O carro acho que está bastante bem construído, eles analisam aqui, desmontam o carro e analisam o carro, e acho que está bastante eficiente em termos de construção, tem bastante equipamento, tem uma autonomia bastante simpática para um carro citadino, é um carro citadino. Mas é engraçado ver esta dualidade entre a Tesla, que teoricamente é o grande pioneiro de carros elétricos, apesar de não ter sido a primeira, mas foi a que conseguiu comercializar em massa, versus estes carros chineses que apareceram assim do nada e de repente já são maiores que a Tesla. Claro está, com muito dinheiro estatal do governo chinês. E por falar em Tesla e Elon Musk, a sua outra empresa, a Neuralink, este é o terceiro tema que eu trago aqui para vocês, foi capaz de, em janeiro deste ano, portanto final de janeiro, implantar o seu primeiro chip num paciente chamado Nolan Arbo, acho que não estou a ler mal, que é um doente de 29 anos que ficou paralisado dos ombros para baixo depois de um acidente de mergulho. Portanto, ele basicamente só mexe a cabeça. E conseguiu implantar o chip no final de janeiro, o chip no cérebro desse paciente. Só um bocadinho de contexto, a Neuralink é uma empresa do Elon Musk que se foca em construir uma coisa que se chama Brain Computer Interface, ou Brain Computer Interface. Portanto, no fundo são interfaces entre o cérebro e computadores, que já existem, ou seja, isto não é um conceito que eles inventaram, mas a inovação aqui é ser um chip diretamente ligado ao cérebro do paciente e não ser um capacete, como se vê, por exemplo, um EEG, ou aqueles capacetes que leem as ondas, as brainwaves, as ondas cerebrais. Ou seja, a inovação aqui é pegar nessa tecnologia toda, miniaturizá-la, torná-la em miniatura, desculpem, e implantar diretamente no cérebro do paciente. Acho que a operação correu bastante bem, ele teve alta um dia a seguir à operação, portanto não foi nada de muito complexo. E agora em março, isto foi dia 20 de março, portanto foi há 6 dias, a semana passada, surgiu um vídeo no Twitter, na página de Twitter da Neuralink, deste mesmo paciente a controlar um computador e a jogar xadrez só com a memória. Ele diz que teve foi necessário algum treino para passar de imaginar o cursor a ir para um sítio até conseguir efetivamente mexê-lo. Ou seja, ele descreve isto como usar a força. Depois eu vou deixar aqui o vídeo para vocês verem. Mas é possível ver mesmo ele a controlar o cursor, o rato, não é? do computador. O entrevistador até lhe pede, olha, desliga a música porque está a fazer muito barulho. E ele vai com o rato ao topo do ecrã, para a música, etc. Jogam, vê-se também eles a jogar xadrez. Ele disse que isto é uma coisa muito pequenina, ou seja, isto não vai ainda revolucionar a vida dele, porque fisiologicamente ainda não lhe fez nada. Mas basicamente mostra que é possível integrar os humanos e a tecnologia de uma forma bastante simples, entre aspas, não é? Claro que isto exigiu uma cirurgia, exigiu colocar um chip no cérebro, pois eventualmente isto pode ter ou não
consequências, mas por enquanto, portanto foi há 2 meses, nestes primeiros 2 meses não existiram consequências e a pessoa conseguiu aprender a usar um computador apenas com o poder da mente, ou seja, são os primeiros cyborgs. Qual é que é aqui a inovação? Como eu tinha dito, a inovação aqui não é controlar o computador com uma interface cerebral, é sim o facto dessa interface cerebral ser wireless e ser um chip dentro do cérebro. Ou seja, esta é que é a grande inovação que a Neuralink permitiu e, portanto, deixa de ser passa a ser uma coisa estética, porque não se vê, passa a ser pouco intrusiva no sentido de não interfere com a vida no cotidiano depois da cirurgia. Claro que é bastante intrusiva porque é um chip dentro do cérebro, mas existe aqui esta parte da inovação e, para além disso, também qual é que é a potencialidade disto? Ou seja, não é só permitir que as pessoas controlem os computadores e tecnologia wireless e com a mente, porque isso, lá está, antes já era possível, apesar de termos os microfones não, os capacetes, etc. Ou, por exemplo, ele dizia que usava uma mouthpiece para mexer a cabeça ou seja, com o movimento da cabeça conseguia controlar o rato. Mas, basicamente, o potencial disto é reatar a comunicação entre o cérebro e membros que estão paralisados. Ou seja, biologicamente essa comunicação é feita através de impulsos nervosos no sistema nervoso. Portanto, vamos simplificar isto. O cérebro dá uma ordem, essa ordem passa pela medula espinal e chega, por exemplo, para a perna direita dar um passo à frente. O que acontece é que quando existem acidentes e as pessoas ficam paraplégicas, essa conexão é interrompida e com este método nós já conseguimos perceber qual é que é a vontade da pessoa, ou seja, no fundo ler os pensamentos, não é? Este chip no fundo lê os pensamentos do paciente e se o pensamento for, quero dar um passo à frente, depois é possível pôr outro estimulador dos músculos na perna e, portanto, em vez de passar via cabo, entre aspas, que é a medula espinal, passa via wireless e, portanto, manda um sinal do cérebro para a perna ou para um estimulador nervoso que esteja na perna e que faz com que o músculo contraia de uma certa forma e, portanto, voltamos a ter função. Isto é o potencial. Ainda falta muito tempo e é o que eles dizem também no vídeo, portanto, ainda há muito trabalho a ser feito, mas mostra que já é possível quase ler os pensamentos com este chip e, portanto, acho que é um momento histórico bastante relevante na medicina e na engenharia e na interface das duas. Ainda aqui na medicina e na engenharia também. Esta semana houve outro grande passo para o que é os tratamentos, neste caso do rim, e portanto aconteceu o primeiro transplante de um rim que foi geneticamente modificado, de um rim de porco que foi geneticamente modificado para um humano, e esse transplante correu bastante bem. Esta notícia é de 21 de março, ainda não há nenhuma complicação ao dia 2, e portanto este transplante aconteceu num homem de 62 anos, foi o primeiro transplante a acontecer e com sucesso. Basicamente o que é que isto representa, o que é que isto significa? Qual é que é o gold standard para problemas renais, e os problemas renais são bastante graves, é o transplante, ou seja, a melhor solução para os problemas renais é o transplante. No entanto, estes transplantes podem vir de duas fontes, ou de dadores vivos, ou seja, alguém que voluntaria um dos seus rins e fica só com um rim, ou de dadores mortos, mas cujo processamento é muito difícil, ou seja, tem de ser logo a seguir à morte, é preciso preservar aquilo, há uma lista de espera gigante, a pessoa tem de estar disponível imediatamente para ser recebida e para ter a operação, portanto é um processo bastante complicado. O que é que isto pode representar? Qual é que é a terapia, neste caso, para evitar ou para prolongar a vida quando não existe possibilidade de transplante? É a hemodiálise, mas que é um processo também bastante chato. Portanto, para a hemodiálise, no fundo, e bastante simplificado, é passar o sangue da pessoa por uma máquina que a filtra, não é? Ou seja, é quase ter um rim externo, que é uma máquina, e portanto o sangue da pessoa é drenado, passa na máquina e volta a entrar já filtrado. Isto é um processo que é preciso fazer com bastante frequência, é um processo chato, é um processo que leva a muitas infecções, porque estamos sempre a tirar e pôr o sangue na pessoa, sempre a injetar a pessoa, etc. E portanto é um processo que é bastante
quase que arcaico, não é? No fundo, é tirar o sangue, filtrá-lo e voltar a pôr dentro da pessoa. O que é que isto significa se conseguirmos tornar este processo de rins ou de órgãos geneticamente modificados um processo grande? Significa que todas as pessoas, no limite, vão conseguir receber um rim novo. E, portanto, todas as pessoas vão conseguir ser tratadas e curadas da forma que é mais... que é melhor, neste caso, que é receberem o rim novo. Neste momento, existem 550... Estes dados são para os Estados Unidos, mas existem 550 americanos que têm algum tipo de falha renal e só existem 25 mil transplantes por ano. Portanto, estão a ver que isto é um número bastante grande e é um número que se tem vindo a acumular. E o facto de podermos pegar em animais e quase criar animais, claro que isto vai ter problemas éticos para serem discutidos, mas criarmos animais e conseguirmos transformar os órgãos deles em órgãos que sejam compatíveis com os órgãos humanos para depois fazer uma coisa que se chama xenotransplante, ou seja, xeno por ser uma espécie diferente, pode mesmo resolver este problema dos rins, e acho que pode ser aqui aquele momento que aconteceu também para a insulina, em que passou-se a descobrir que a insulina do porco era compatível com a insulina humana e, portanto, usava-se os pâncreas dos porcos para extrair insulina de porco para depois utilizar nos diabéticos humanos. Ou seja, pode ser o equivalente a esse momento. Depois pode haver um segundo momento, que é quando se conseguiu produzir insulina no laboratório, e este momento há de ser quando se conseguir produzir órgãos inteiros e funcionais em laboratório. Portanto, deixamos de usar os porcos, deixamos de usar os animais como hosts. Mas o que é que se fez? Basicamente, pegou-se no rim, introduziram-se, utilizando técnicas de edição genética, introduziram-se alguns genes humanos e removeram-se alguns genes de porco para maximizar a compatibilidade e reduzir a probabilidade de rejeição. Também se tiraram alguns retrovírus, etc. Ou seja, algumas coisas que podiam ser patológicas, mas no fundo o rim passou a ser parecido, entre aspas, com o que é um rim humano, e o sistema imunitário humano passa a reconhecê-lo como uma coisa que não é externa e, portanto, não vai agredi-lo, não vai rejeitá-lo. E, portanto, passa a ter função. Isto aconteceu, os primeiros testes, só por curiosidade, foram em setembro de 2021, e no fundo o que se fez foi não estou agora aqui a pensar na palavra em português, mas juntar um rim de um porco geneticamente modificado a um paciente que já estava em morte cerebral, mas, ou seja, o coração e os órgãos continuam a funcionar, o cérebro é que já morreu, e que começou a funcionar. Ou seja, o rim começou a produzir urina e, portanto, eles perceberam que isto era uma técnica que tinha potencial para ser feita em pessoas humanas, em pessoas vivas e pessoas que estão ainda com potencial de serem curadas. E, efetivamente, conseguiu-se. Portanto, mais um breakthrough aqui na ciência, que é fantástico, para estender a vida dos seres humanos para além da esperança média de vida atual. Portanto, curioso para ver o que aí vem nos próximos, 10, 15, 20 anos, porque as coisas estão lá bastante rápido e esta interface entre a engenharia e a medicina ou biologia é bastante interessante. Sou um bocadinho bias, não é? Por causa de ter tirado bioengenharia, mas acho que é uma área bastante fixe. Agora sim, umas notícias mais rápidas e se calhar mais engraçadas. Há uma ilha que se chama Anguilla, que é nas Caraíbas e que faz parte do território ultramarítimo do Commonwealth, portanto do Reino Unido, cuja terminação de domínio é, ou seja, como nós temos cá em Portugal o .pt, a terminação deles é .ai, portanto .ai, e eles o ano passado arrecadaram 32 milhões só pelo licenciamento de domínios que acabam em .ai, por causa deste boom que houve de AI. Estes 32 milhões são cerca de 10% do seu PIB, ou seja, foi quase uma blessing, e é mesmo assim que não sei se é primeiro-ministro, o representante diz, é Deus a sorrir para eles, e eles usaram estes 32 milhões para melhorar os serviços públicos, como saúde, educação e etc., ou seja, tornar gratuito saúde para pessoas idosas e acabar algumas escolas, etc. Portanto, aqui um fun fact engraçado: sempre que comprarem um domínio.ai estão a ajudar
Anguila, um país a tornar-se mais próspero. Portanto, já sabem, acho que uma das medidas que podemos fazer era tentar inventar uma tecnologia cuja sigla fosse PT, a ver se ganhávamos alguma coisa com isso, não é? Esse é o truque, já vimos, é algum político pôr isso no seu programa partidário para ver se conseguimos arrecadar algum dinheiro para ajudar aqui no SNS e nos serviços que temos. Entretanto, por falar em Portugal, a Birkenstock, que é aquela marca de sandálias bastante conhecida, que nestes últimos anos tem tido um boom gigante, vai abrir uma fábrica, vai investir 15 milhões aqui em Portugal para abrir uma fábrica e que vai gerar cerca de 600 empregos. Esta fábrica vai ser em Arouca, perto de Arouca. E porquê cá em Portugal? Porque ou seja, o seu selling point são os footbeds, portanto as solas, ou neste caso as midsoles, em cortiça. O que é que nós somos fortes cá em Portugal? Cortiça e calçado. Portanto, acho que era um no-brainer investir cá em Portugal, mas é engraçado ver cada vez mais marcas destas relevantes a produzir não só têxtil como também calçado cá em Portugal. Portanto, acho que é engraçado. Falta agora é passar de produção para outras marcas, para nós gerarmos as nossas próprias marcas e termos marcas como a Birkenstock, que também é uma empresa pública, ou seja, é possível comprar ações da Birkenstock também na Bolsa Americana. Portanto, falta dar esse salto de sermos os melhores a produzir para também conseguirmos criar as marcas, porque é aí que estão as margens, não é? Ou seja, a Birkenstock de certeza que vende muito mais caro do que aquilo que lhe custa, e é aí que está a margem, é aí que está o dinheiro, e era isso que devia ficar em Portugal e não só a margem de produção da sandália. Também em Portugal, esta semana saiu um ranking do Financial Times com o Statista e a Sifted. A Sifted é do género de um jornal, mas muito focado em startups, de Europe's Leading Startup Hubs, ou seja, quais é que são os melhores startup hubs, e neste caso eles chamam hubs, não é cidades, é mesmo aceleradoras ou incubadoras. E curiosamente temos duas no top 10, portanto Startup Braga em sétimo e em 10º lugar a Startup Lisboa, em parceria ou em conjunto com a Unicorn Factory, que foi muito aclamada pelo Carlos Moedas e, portanto, quando foi fundada há 2 anos. Pelos vistos estão a fazer um ótimo trabalho. Entretanto, também temos em 25º a BGI, em 44º o Instituto Pedro Nunes, em 75º a Casa do Impacto e em 124º a BTI. Portanto, nos 125 nomes de 19 países, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, dos quais 2 estão no top 10, ou seja, estamos a fazer alguma coisa bem. As nossas startups do nosso ecossistema têm vindo a crescer bastante, portanto é continuar. Ok, foi isto que eu preparei aqui para vocês esta semana. Já sabem, feedback mais que bem-vindo. Encontrem-me aí nas redes sociais, mandem-me notícias, mandem-me coisas que queiram falar, análises, etc. E eu vejo também o que é que posso falar, o que é que não posso, o que é que posso ir mais a fundo. E pronto, e já viram que as pessoas mandaram-me coisas e eu referi-as aqui, ou seja, deem-me feedback, sigam aí no Spotify. Por enquanto continuamos sem vídeo, para perceber como é que isto funciona. Acho que o pessoal curtiu bastante o primeiro episódio e gostaram do formato. Portanto, eu acho que agora é continuar. E é isso, e subscrevam, deixem estrelinhas, essas coisas que ajudam, partilhem com quem acharem que faz sentido e vemo-nos para a semana. Até lá.